algumas coisas interessantes para a gente entender como é que essa eficácia, né? A gente está falando que a gente vai estudar hábitos de pessoas altamente eficazes. Nesse estudo que o Stephen Covey fez, ele conseguiu perceber nessa literatura, porque ele dividiu esse estudo, foram 200 anos de revisão de literatura. Os 50 últimos anos, ele falou que praticamente o que ele achou nos livros foi a ética da personalidade, conforme o Cairo falou. E nos 150 anos anteriores, a literatura predominante que falava do sucesso pessoal focava na ética do caráter, nesses princípios que a gente está falando. Então, o que o Stephen Covey fez foi ver o que essa literatura que falava da ética do caráter tinha em comum. Mesmo que usasse denominações diferentes, ele começou a perceber e separar, categorizar e colocar numa sequência isso que ele chamou os 7 hábitos, que estão presentes em todas as pessoas que a gente observa, que são pessoas de sucesso, pessoas eficazes. Mas dentro de qual perspectiva de sucesso? O que é sucesso? Sucesso é ganhar dinheiro? É ficar famoso? Não é essa a perspectiva. Eficácia é essa definição que o Cairo deu para a gente agora há pouco. Eficácia é a gente conseguir resultados, chegar nos objetivos, sendo fiel a princípios universais. E de que maneira, por exemplo, um exemplo de como a gente aplica esse equilíbrio. Então, a eficácia é manter esse equilíbrio, PCP, produção, capacidade de produção. Eu tenho que ter o meu objetivo, mas os meios pelos quais eu chego no meu objetivo são importantes para manter o que hoje se fala muito, a sustentabilidade. Para que o meu meio de produção, o meu meio de chegar no resultado, não faça com que eu extingua, que eu anule a minha capacidade de produzir, que é a história da galinha dos ovos de ouro. Então, um exemplo disso na vida pessoal dos relacionamentos, o cara falou, são 3 aspectos que a gente pode falar, né? O material, físico, financeiro e o pessoal, humano. O Stephen Covey, ele usa a imagem, a ideia de uma conta bancária emocional. O que é a conta bancária emocional? Ele coloca como se fosse o nível de confiança, o nível de comunicação que existe no relacionamento entre as pessoas. Então ele diz que o tempo todo, quando a gente se relaciona com pessoas, a gente está ou fazendo depósitos ou fazendo saques dessa conta bancária. E aí ele dá exemplo de 8 depósitos que são importantes a gente estar ligado neles. 8 ações que a gente tem que estar prestando atenção sempre que a gente se relaciona com alguém, para fazer depósitos na conta bancária emocional, para aumentar o nível de confiança e comunicação no relacionamento. Primeiro, procurar descobrir o que são depósitos para essa pessoa. Primeira coisa, a gente não querer achar que porque a gente gosta de uma coisa de um jeito, todo mundo gosta daquele jeito. Se a gente demonstrar para a pessoa que a gente está procurando saber o que ela gosta para fazer o que ela gosta, primeiro depósito na conta emocional das pessoas. Segunda coisa, as pequenas cortesias. As pequenas gentilezas. Por favor, com licença, grato, posso ajudar em alguma coisa? Sempre que a gente fala de gente, as pequenas coisas são grandes coisas. Terceira coisa, fazer e cumprir promessas. Essencialmente é cumprir com a palavra. Quando a gente dá a nossa palavra para uma pessoa, a gente cumprir com a nossa palavra. Isso é um grande depósito com as pessoas. Quarta coisa,
gerenciar expectativas. Deixar claro, esclarecer qual é o papel, qual é o objetivo, por exemplo, num relacionamento, né? O que se pretende aqui, num relacionamento de negócios? Qual é o objetivo das duas pessoas? Jogar as claras. Quinta ação que a gente deve ter, que funciona como um depósito na conta bancária emocional: honestidade, lealdade, autenticidade. Não ter duas caras. É falar das pessoas como se elas estivessem presentes. Então, um grande depósito na conta bancária emocional, que visa aumentar a confiança, aumentar a comunicação, é a gente ser autêntico, ser a gente mesmo. Falar das pessoas como se elas estivessem presentes, como se elas estivessem na nossa presença. Essa é a quinta, né? Sexta, então. Sexta é a gente dar feedback. Dar feedback é o quê? Falar para as pessoas como a gente está sentindo as coisas e receber feedback. Então, às vezes, a pessoa chega para falar para a gente: olha, eu não gostei que você fez isso assim, 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 assim. A gente aprender a ouvir o que a pessoa está falando. Procurar compreender o que é que ela está falando. Qual o cabimento que foi dado para ela falar daquele jeito. Então, receber feedback e dar feedback também para as pessoas. Quando você não gosta de alguma coisa que a pessoa fez, chegar para a pessoa de uma maneira boa. Como é que é a melhor maneira de dar feedback para as pessoas? Primeira coisa, ser objetiva, falar do fato, do que é que aconteceu, dar um exemplo, e falar que aquilo é a sua percepção. Não quer dizer que a pessoa é aquilo. Eu estou achando, eu estou percebendo desse jeito, para mim é desse jeito, porque aí fica mais fácil para a pessoa ouvir o feedback também. Sétima é reconhecer quando erra. Sétimo, então, reconhecer o erro. Errei, pisei na bola. Sem procurar explicar, sem procurar justificar. Olha, reconhecer, pisei na bola, falei de uma maneira muito grosseira, ou fiz errado, o que era para fazer desse jeito, eu estava muito cansado e acabei fazendo errado. Foi erro meu mesmo. E o oitavo, que é compreender o erro das outras pessoas. Não alimentar mágoa. Vocês estão vendo as semelhanças com algumas coisas, né? Não alimentar mágoa. O Stephen Covey costuma dizer assim: não é a mordida da cobra que mata, é o veneno na corrente sanguínea. Então, não é o que uma pessoa faz para você que é ruim, é o significado que você dá para o que a pessoa fez. Então, a gente tem que procurar compreender o erro dos outros. Quando a gente procura compreender o erro dos outros, a gente está aumentando a confiança e a comunicação com as outras pessoas. Ok? Então, esses 8 depósitos é só para a gente começar a construir uma base naquilo que a gente vai trabalhar mais para frente.